Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o 76º episódio do podcast Rotina Funcional. Aqui irei falar sobre como regular a ansiedade, ter momentos de prazer todos os dias, mesmo que você tenha fortes crises de ansiedade e não saiba por onde começar. Eu sou psicólogo André e ajudo as pessoas a diminuir a ansiedade aí há vários anos. Tive milhares de atendimentos e estou chegando aí a 100 horas de conteúdo inédito na internet, então são conteúdos diferentes, são vídeos diferentes. E o tema do episódio de hoje é o que fazer com a ansiedade. Tá? Então, nessa última semana de outubro barra primeira semana de novembro, eu estou falando sobre ansiedade, assim como tem outros temas aqui no canal. Vamos para a nossa meditação inicial. Então eu quero que você sente no ambiente. Agora eu quero que você escolha uma cor que tenha no seu ambiente e você tente ver 5 coisas que tem no seu ambiente com essa cor. Por exemplo, aqui tem bastante preto, então eu consigo ver bastante coisa preta aqui. E agora eu quero que você escolha 5 coisas para você ver no seu ambiente, de uma cor. Eu imagino que você já tenha visto se está num ambiente aí minimamente com estímulos, né? Agora vamos fazer a respiração inicial. Então puxe e solte, puxe o ar pelo nariz e solte o ar pela boca 5 vezes, né? Não se preocupe se você se perder. Vamos lá. Após isso, sinta todo o relaxamento dessa respiração. Sinta por alguns instantes todo o alívio, alguns segundos de respiração profunda podem te trazer. Agora, comece a sentir o ar entrando pelo nariz e pela boca, passando pela garganta, peito, pela barriga, voltando.
O objetivo não é não pensar em nada, não é expulsar os pensamentos. O objetivo é sempre perceber eles vindo, aceitá-los, deixá-los ir embora naturalmente e voltar a atenção para a respiração naturalmente. Não existe uma forma certa ou errada de fazer isso. Não se julgue, não se culpe. Sinta o ar por mais alguns momentos. Comece a voltar a atenção para o seu corpo, para o momento que você está, para os seus mãos, para os seus pés. Como se sentir confortável, pode abrir os olhos. O objetivo desse exercício é perceber a ansiedade. Inicialmente você olhar para o ambiente externo, em vez de olhar para você, criar o hábito da respiração. E aí, como é que foi? Você relaxou? Então, qual a intenção desse episódio? Estamos no começo de novembro, né, quando esse vídeo vai para o ar. E assim, a intenção dessa semana é falar sobre a ansiedade. Na psicologia, na psicoterapia comportamental, né, os atendimentos da minha abordagem, a gente ensina o paciente a ser o próprio terapeuta. A gente explica como funciona em relação à demanda dele, né, não todas as demandas. E a gente ensina sobre comportamento humano e ele busca aprender como funciona na vida dele, né? A dupla, né, terapeuta-paciente tenta entender como funciona na vida dele. E o objetivo desse episódio é nesse mesmo sentido, né? Psicoeducar. O episódio anterior, o episódio 75, eu expliquei os principais tipos da ansiedade, tá? Eu expliquei aí bastante sobre isso. Lembrando que no diagnóstico, né, falando sobre avaliação, na primeira semana de outubro eu fiz uma live explicando só sobre como diagnosticar a ansiedade. Lembrando que a ansiedade não é algo ruim, a ansiedade é algo essencial. Tá? Se você pegar o ser humano há 20, 30 mil anos atrás, ele tinha que caçar, e ele caçar e coletar, e ele precisava da ansiedade para saber se ia lutar ou fugir. Então, antes de pensar racionalmente, a ansiedade como uma emoção, ela fazia ele agir mais rápido.
E é só por causa dela que a gente chegou a evoluir nesse ponto. Tá? Então é só por causa dela. Mesma coisa se você for assistir um esporte de alta performance. A ansiedade das pessoas naquele esporte que fazem elas agir tão rápido, que fazem elas serem eficientes com o tempo. Então, assim, a ansiedade geralmente é algo bom, só que a gente fala dela como algo ruim, porque geralmente quando a gente fala dela é em excesso, quando ela está demais, está interferindo negativamente na vida da pessoa. E a intenção do episódio, então, é falar um pouco sobre como lidar com a ansiedade. Então vamos para o primeiro tópico, tá? Para alguma coisa ser feita, as pessoas que mais têm chance de fazer são as que já fizeram. Do que eu estou falando? Se, por exemplo, eu já roio unha. Hoje, não sei se dá para ver da câmera, mas eu tenho as unhas grandes e sempre que algum paciente chega para mim e diz que rói unha, eu peço para ver as unhas. No caso, eu pediria para ver as unhas de atendimento em atendimento no SUS, para a pessoa se sentir assim, eu quero mostrar a minha unha maior para ele e para mim saber também, a que ponto tá. Mas assim, se cortar, roer unha, usar drogas, beber nível alcoólatra, quem já teve esses comportamentos anteriormente são as pessoas que têm esses comportamentos, que têm chance de ter esses comportamentos no futuro. A mesma coisa se aplica para o suicídio. Então, no atendimento, eu avalio 3 riscos já no primeiro atendimento. Uso de substâncias, seja cigarro, bebida ou drogas. Né? Ou, se a pessoa usa ou já usou, ela tem um risco maior aí de ter lesões, de ter malefícios por causa disso, por estar usando propriamente. Segundo item, automutilação, se cortar. Eu coloco se cortar e eu coloquei na época, né, que os professores me explicaram, vontade de socar a parede, que é uma automutilação, né, é um movimento agressivo. Mas tem outros comportamentos que eu avalio nesse momento, como por exemplo, se morder, se beliscar, se arranhar, arrancar o corinho aqui, né, a ponto de sangrar, não só o normal, né, mas a ponto de sangrar, arrancar o corinho com a mão também, já teve uma, que na época a gente estava falando de máscara e eu achava que ela estava falando que a máscara não deixava ela roer a unha. Na verdade, a máscara não deixava ela chegar com a mão e tirar o corinho, entendi diferente. E arrancar cabelo, eu já tive um caso que eu consegui eliminar esse comportamento na época de arrancar o cabelo aqui, enrolar e tirar para fora. Então eu já avalio nessa hora e roer unha, né? já peço. Lembrando, né, que se cortar geralmente é mais lesiva, pior, mais marcante tudo, do que roer unha. E eu já peço, né, se tem alguma coisa, se tem alguma questão dessa demanda, né? E eu vou para a questão do suicídio. Então, se a pessoa já tentou, já teve plano bem claro, não é tipo, semana que vem eu me mato. Tipo, tá. Não diz como, nem quando, nem onde. Não é plano, é um pensamento irregular, digamos assim. O plano que eu considero é tipo assim, amanhã, tal horário, depois de tal coisa, de tal forma, tal lugar, tal jeito. Cara, é uma coisa assim, tipo, forte, tá? É forte. Se não teve plano da ideação, que é uma vontade forte de morrer, e caso não teve, né, nenhum dos anteriores, aí tá sem ideação. Muitos dos casos não tem isso, mas alguns casos tem os riscos, né? Então, eu falei no episódio anterior sobre, por exemplo, crise de ansiedade. Então, a pessoa tem uma crise de ansiedade em um lugar, num shopping, aí ela começa a evitar ir em shopping, aí ela começa a evitar de ir nos mercados grandes, aí ela começa a evitar de ir nos mercados pequenos e começa a evitar de sair de casa, tanto crise de ansiedade como crise de pânico. E assim, tem algo chamado contrato com a ansiedade. É um termo que a gente utiliza na minha abordagem, que é assim, eu tenho que ir em algum lugar, sair de casa. Eu cito o caso de uma menina ir para a escola, né? Ela ficou 2020
de março para frente sem ir, 21 ela talvez não tenha ido também. Então ela fica um dia sem ir na aula. Talvez voltar no dia seguinte é mais simples. Ela fica 1 ano e meio sem ir. Quando ela tem que voltar a pisar presencialmente é mais difícil. E daí no primeiro dia ela tem muita ansiedade. Ela vai. Tá, no segundo dia vai ser mais fácil de ir. Exceto se ela tenha sido constrangida de alguma maneira que tenha sido muito negativa a experiência. E também, né, tem a resposta em si foi constrangedora, foi ruim. Mas geralmente vai ser mais fácil de ir. Agora, se ela não for no dia, no segundo dia vai ser mais difícil, no terceiro mais difícil. Por quê? Você tem muita ansiedade na hora de ir. E tem crises, tem uma coisa assim. E se você pegar a tua ansiedade e tentar fazer alguma coisa, tentar ir para a escola, ela vai aumentar. Só que, se você ficar em casa, ela vai diminuir. Só que ela vai diminuir até tu ter que sair de novo. Porque se tu ignorar de novo, ela vai piorar de novo. Então, você faz um contrato com a ansiedade, fica em casa, a ansiedade passa, mas no dia seguinte, quando tem que sair de novo, ela é pior. Então, o negócio é quebrar o contrato com a ansiedade, começar a sair, nem que seja de maneira gradativa. Por exemplo, eu lembro que nesses casos eu tentei, o caso dessa e de uma outra menina, eu tentei colocar de ir por períodos menor na escola até ficar o período inteiro. Né? Teve o caso de uma outra menina de 6 anos de idade, que assim, eu expliquei, eu dei a abordagem e daí eu atendi ela, daí depois eu pedi para falar só com a mãe. Aí eu não consegui, daí depois eu conversei e expliquei qual que era a minha ideia com o atendimento, de fazer, né, o aumento gradativo da escola. A mãe insistiu que a filha pediu para trocar de escola. Aí a filha trocou de escola e provavelmente o problema continuou. Eu conversei com a outra psicóloga do município, ela já conhecia a situação de outros anos. E assim, o problema ali foi que a menina que mandava em casa. E tipo, o problema não ia se resolver mudando de escola, porque o problema não era a escola, não eram os professores. O problema era em relação à menina ficar, se eu não me engano, o período inteiro na escola. Então, esse tipo de situação costuma acontecer. E, enfim, aqui no exemplo, né, a questão de dar autonomia para as crianças, né, para fazer o que precisa ser feito, mas também dar um pouco de responsabilidade, né, exigir uma contrapartida e não mimar demais, né. Nesse caso, a menina que mandava em casa, né, a menina disse: ah, eu não quero mais ir no psicólogo, ah, eu não quero mais ir na escola estadual. Sendo que assim, eu acho que algumas coisas não cabe à pessoa decidir, tá, do meu ponto de vista. E ali eu digo que tinha uma falta de limite tremenda no ambiente doméstico, que é tranquilamente a demanda principal. Então, o primeiro ponto a se melhorar a ansiedade, até eu avalio nos meus atendimentos isso já no primeiro atendimento: sono, tá? Sono. O sono, ele interfere na aprendizagem, na memória, na concentração, na tomada de decisão. Então é mais difícil você aprender, é mais difícil você memorizar, ou memorizar alguma tarefa, algum conhecimento. É mais difícil você se concentrar, e é mais difícil você tomar uma decisão. Por exemplo, eu tenho que fazer tal coisa. É mais difícil você pegar, se vestir e ir fazer aquilo. Por quê? Porque o teu processo de tomada de decisão está afetado. Então você tem que entender esse processo de tomada de decisão e você tem que dormir bem para facilitar ele. Outro ponto: é mais fácil você ficar nos vícios, recompensas imediatas, compulsões e procrastinação. Tem um vídeo sobre todos os temas citados, né? E é mais fácil você se entregar a isso, por quê? Porque é mais prazeroso, porque você está mais ansioso, está mais deprimido, e fica mais fácil ir para as recompensas, né? Para ir para ver um vídeo curto, para pornografia, para comer coisas altamente calóricas, para gastar dinheiro, embora talvez não era isso que você queria. Então aqui eu citei alguns.
os outros, né, dar uma descontrolada na raiva, no choro e nas demais emoções. Então esses são os pontos do sono e nada se consolida sem melhorar o sono. Então se eu tentar fazer atividade física, adicionar esse comportamento ou parar de fumar, em ambos os casos a chance de eu ter sucesso com o sono desregulado ela é praticamente nula, assim, ela despenca. Então para você ter sucesso em qualquer intervenção, né, se tratando de psicologia, é assim. E eu já tive problemas por causa disso, né? Um dos atendimentos, na verdade, algumas questões colocadas em atendimentos já foram trazidas para mim, mas eu ignorei porque eu estava falando sobre a cafeína, sobre o sono. E um problema que eu digo assim, um adolescente que não queria melhorar o sono. Para mim, não tinha como não melhorar o sono dele para ele viver melhor. Mas ele não queria saber de regular o sono. E foi mais de ano atendendo ele pelo SUS e ele, até onde eu lembro, ele não melhorou o sono. Então, assim, pra mim, não é válido. Tá? Não vai ter melhoras substanciais, melhoras grandes sem melhorar o sono. Segundo ponto, alimentação e ingestão de água. Tá? É um ponto muito importante. Eu peço como está o apetite, se come muita besteira, se considera que se alimenta bem, o peso, a altura e a ingestão de água. Né? Se está regular, se não está. Essas informações são muito importantes e entre os atendimentos eu mando mensagem, né, para a pessoa e através dos insights que a gente tem aqui eu digo, tirou a cafeína em relação ao sono, tirou o uso inadequado, como é que está a questão da água, começou a medir quanto de água está tomando e vou perguntando coisas entre um atendimento e outro para ver se a pessoa ela melhora os comportamentos. Então, antes de melhorar, a gente tem que avaliar o que precisa ser melhorado. Aí, no caso, tratar as doenças físicas, né? Exame de sangue preventivo, o homem fazer o toque, mas se tem alguma questão hormonal, se tem algum exame específico que tem que fazer, tomar remédio, tratamentos, a gente fala sobre esse ponto. Exercício físico, tá? Exercício físico é extremamente importante, essa pessoa pode fazer, tá? Tem inúmeros benefícios, o corpo humano evoluiu tendo exercício físico, né, na época da caça e ele responde muito bem a isso, então é muito importante o exercício físico. Meditação é essencial, tá? Eu falo com o momento presente, eu inicio perguntando sobre se a pessoa reza, que é se conectar com Deus, se conectar com o presente, e vou para uma meditação inicial aí no final do primeiro atendimento, minha avaliação. Então, é uma das formas, do começo a regular a vida da pessoa. Eu tenho vídeos sobre os mais variados assuntos aqui que eu citei. Ainda não fiz vídeo sobre a parte médica, quero dar uma estudada nisso em breve, quero fazer também, tá? A parte médica eu ainda não fiz, mas no futuro terá. E tem estratégias para lidar com a ansiedade, então. Algumas estratégias aqui. Se você está em crise de ansiedade, né, segura gelo na mão, assim, né, segura com a mão fechada, deixa escorrer no chão. Ou você pode esfregar o gelo também, se você tem vontade de se cortar, é um comportamento neutro, menos lesivo do que se cortar, né, são atividades possíveis, dá uma queimação, tá? Tem fazer atividade física intensa, né? Eu estou ansioso, vai ali e paga 50 polichinelos, se você está em condição, né? Vai ali dar uma corridinha de 5 minutos, também ajuda. Cuidar com a questão de não se lesionar de tanto fazer atividade física nesse sentido. Eu vi um professor que teve esse problema. Tem as recompensas que você pode usar, os prazeres que você pode ter para se acalmar na ansiedade, levando em conta o tempo. Tá? Então, a meditação e a atividade física, elas são boas, são naturalmente boas, né? O exercício físico talvez muito antes, no horário de dormir, vai ser ruim, mas a meditação até no meio da madrugada é boa, porque se você está acordado no meio da madrugada, é bom você relaxar para voltar a dormir. Então, é um comportamento quase sempre bom. Então, é interessante, né, esses comportamentos, mas tem prazeres que você deve ter. Você deve ter uma vida com produtividade, lazer e sem exaustão.
Aí nesses prazeres para regular a ansiedade, sendo produtivo, você pode ver vídeos curtos, médios e longos. O que eu me refiro com vídeos curtos? TikTok, Reels, Stories, né, vídeos de conteúdos curtos, vídeos de conteúdos médio, né, vídeos YouTube, né, tá assistindo os vídeos médios aí, vídeos longos também, né, filmes, séries, até esse próprio episódio, são prazeres que você pode ter para reduzir a ansiedade. Descobrir qual prazer reduz a sua ansiedade, o que você gosta de ver. Conversar com um amigo, geralmente é bom, né, desabafar, ter essa questão da amizade. Ouvir uma música é um hábito muito interessante e pode ajudar bastante aí na regulação da ansiedade, né? Descobrir qual que é teu estilo, né? Uma coisa de estilo também interessante é o stand-up, né? Ouvir comédia, uma coisa que me acalma bastante, e o bom humor faz bem. Até eu notei que a minha mulher encontrou comédias que ela gosta recentemente, foi bem interessante. Encontrou Tio e Sobrinho aí acho que foi no Facebook, mas a gente vê no YouTube também. Eu conhecia eles de 12 anos atrás, tem uma paródia deles que eu gosto bastante. É uma comédia mais colona, assim, uma comédia bem interessante, bem engraçada. Sou fã também. Falar... você deve perceber o que você gosta de fazer. Tá? Cada pessoa tem os seus remédios naturais e saudáveis que a pessoa deve buscar. Por exemplo, a meditação é um remédio natural, a atividade física é um remédio natural. Você não deve buscar um ansiolítico lesivo, por exemplo, cocaína, maconha, álcool, cigarro. Eles são ansiolíticos, eles vão ajudar na tua ansiedade, não vou mentir. Tá? Eles vão ser muito recompensadores, assim, coisa absurda. Só que vai ser ruim, né? Porque você vai viciar naquilo ali. Você vai ter lesões nos teus órgãos por causa daquilo ali. Isso é comprovado já. Então eu não vou pedir para você descobrir o que funciona para você, e para você funciona se cortar, para você funciona tomar remédio sem prescrição médica, tomar mais do que a dose que teu médico indica. Sim, não é o adequado. Eu vou pedir para você gentilmente achar um remédio natural e saudável. Então, por exemplo, segurar gelo e esfregar gelo, você não se lesiona. Você simplesmente, no máximo, perde tempo. Escrever um diário, também, no máximo, perde tempo. Até é bom. Conversar com um amigo é bom. Ouvir uma música é bom. Claro, cada pessoa vai ter o amigo e a música específica a ser ouvida ou a conversa a ser feita, né? Não é todas as pessoas, a gente não se dá com todo mundo. Também você tem que descobrir o que te faz bem. Você tem que descobrir qual comportamento, qual atividade saudável que vai te fazer bem. Caminhar e ver a natureza, pegar o mar, ter um animal de estimação. São inúmeros comportamentos. E nessa semana aqui da ansiedade, eu tenho uma live organizada com 20 sugestões para a ansiedade. Eu não sei se o episódio não vai passar de 1 hora, tá, gente? Uma live aí que eu vou fazer na última semana. Eu estou gravando isso começo de outubro ainda. E só um pouquinho, tá dando interferência aqui. Acho que estão me ligando. Só um pouquinho. Eu não sei se essas interferências aparecem para você, aparecem no áudio para você, mas é bem desconfortável. Eu já silenciei meu celular. Eu estava gravando os vídeos da semana de estudo anteriormente e foi muito ruído. É a terceira interrupção que eu tenho nessa tarde, mas eu já estou terminando. Então, como eu estava falando, eu estou gravando no começo de outubro, mas a última semana de outubro, a primeira semana de novembro, eu tenho outros conteúdos, né, sobre ansiedade. Eu tenho uma live no Instagram e uma live no YouTube por semana. Então, a do YouTube é programada para quinta-feira, é 20 sugestões para a ansiedade. A do Instagram, deixa eu ver qual que é. Do Instagram é programada para terça, né?
Não, essa é do YouTube, peraí. Deixa eu ver aqui, Instagram. 5 motivos para buscar ajuda com a ansiedade. No caso, esse vídeo está saindo na quarta e a do Instagram provavelmente foi na terça. Então, vocês podem ver a gravação. Qualquer coisa, tá? Vocês podem me pedir nos comentários algum vídeo específico que eu cito durante as gravações. Eu estarei mandando o link para vocês. Lembrando que hoje eu consigo ver todos os comentários, mas eventualmente no futuro eu não vou conseguir ler todos os comentários. Então você vai precisar pesquisar ali no YouTube, né, os números, né, tem o RF e o número, ou você digita as palavras-chave, né, que você vai encontrar aí o vídeo que você deseja. É importante buscar ajuda, então, muito importante buscar ajuda na questão da ansiedade, ou na questão do problema que você não está conseguindo resolver. Eu sou psicólogo, eu atendo o mundo inteiro sendo online e em Concórdia, Santa Catarina, presencial. Então tem meu número na descrição no Facebook e no YouTube. Se você estiver vendo isso a partir de um corte, tem meu número na legenda aqui embaixo. Muitas coisas a gente não consegue resolver sozinho e a gente precisa às vezes de ajuda. Então é importante que você busque ajuda. Então eu vou fechar o episódio, eu trarei mais conteúdos do podcast Rotina Funcional. É isso aí, valeu galera e até a próxima.